Olá, crianças! Sou a professora Cristiane Rafael e na aula de hoje de Ciências, que vai para os alunos do primeiro e segundo ano, nós iremos estudar sobre a posição do Sol e as sombras. Acompanha comigo! Para a aula de hoje, vamos precisar separar alguns materiais que vocês já possuem. Lápis grafite, caderno, borracha e lápis de cor. Dá para separar rapidinho? Vamos lá? Hora da charada. Trouxe duas charadas e eu quero ver quem vai me responder, tá? Vamos fazer juntos? Qual o único lugar que nunca bate o sol? E aí, crianças, qual é o único lugar que nunca mesmo bate o sol? Vou dar uma dica. Começa com a letra S. Deu para ficar? Ó, sombra. Isso mesmo, a sombra. Vamos agora à próxima charada. O que é que pode passar diante do sol e não fazer sombra? O que, professora? Passa diante do sol e não faz sombra? Isso mesmo, crianças. Começa com a letra V. Escutei a resposta? Isso mesmo. Vento. O vento, ele consegue passar, ó, na frente do sol. E como ele é invisível, a gente não vê, ele não faz o quê? Sombra. Vocês gostaram da charada? Eu também gostei. Eu gostei muito dessa charada, viu? E já estamos percebendo o sentido da nossa aula. Vamos entender, vamos falar sobre essa posição do sol e a sombra. Vamos estudar juntos? Acompanha comigo, vem junto. Observe a imagem a seguir. O que identificamos? Ficou fácil, professora? O sol. Isso mesmo. Para enxergarmos, precisamos da presença da luz. O sol é a principal fonte de luz. Existem outras fontes de luz, como a lâmpada, o lampião, a lanterna, a vela e outros. Mas a principal é o sol. O sol é uma estrela que libera energia na forma de luz e calor. Hashtag, cuidado, não olhar diretamente para o sol, né? Temos que ter cuidado, por isso que tem pessoas que usam óculos de sol, né? Para se proteger dessa iluminação tão forte como está aí nessa imagem, né? Pode prejudicar a nossa visão. Então, hashtag, cuidado em olhar diretamente para o sol. E vamos ver agora formas de olhar para o sol indiretamente, sem olhar para ele. Vamos fazer isso juntos? Observando a posição do sol indiretamente, isso mesmo, sem olhar para ele. Você está observando a imagem da árvore, né, numa floresta, o sol está ali, ó, entrando, passando pelas árvores, projetando sombras, isso mesmo, sombras projetadas pelas árvores. A imagem abaixo, vocês estão observando também que o sol ele entrou nessa casa aí, ó, pela janela, a luz do sol que entra pela janela e projeta sombra da janela, podemos perceber essa abertura é a sombra da janela. Podemos perceber a sombra da grade, não é? Que é colocada sobre a janela, da mesinha, do jarro e da planta. Vocês estão percebendo isso na imagem? Movimento aparente do sol. Aparente, professora, isso mesmo. Parece que o sol está se movimentando ao longo do dia, mas na verdade ele está na sua mesma posição. Então, ó, observando essa imagem, você está vendo o nascer do sol, ele na posição mais próxima,
Você vê ele já acima, né, do céu, ao meio-dia, e você vê ele se pondo no pôr do sol, já descendo novamente. Então, aparentemente, pensamos que o sol está se movimentando, mas na verdade o que está acontecendo é o planeta Terra no seu processo de rotação, onde ele está se movimentando em volta de si mesmo. Até nessa imagem parece que ele está girando ao redor do Sol, mas na verdade ele está girando em volta de si mesmo e as suas posições vão passando pelo Sol. E num lugar vai ser dia, no outro país vai ser noite. Então esse é um movimento que chamamos de movimento aparente do Sol. Parece que o Sol está se movimentando, mas é aparentemente. Como podemos registrar a posição do Sol? Nós podemos utilizar fotos, como vocês estão vendo na imagem, podemos utilizar também desenhos. Então, observe a primeira imagem do nascer do Sol, na praia de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Olha que imagem linda o nascer do Sol. Essa imagem é o nascer do Sol aproximadamente pelas 5 horas da manhã. Vocês estão vendo que a posição do Sol parece até que está próximo do mar, não é verdade? No nascimento. Estamos vendo abaixo da imagem da Praia de Candeias, a praia de Porto de Galinhas, no município de Pojuca, também no nosso Pernambuco. Essa imagem foi uma foto de aproximadamente o horário às 7h30 da manhã. Vocês estão percebendo que o Sol já está um pouco mais distante do mar? Estão percebendo isso, essa posição? No meio vocês estão vendo o registro em um desenho, não é? O desenho do nascer do Sol. Ele está nascendo ali próximo das montanhas. Ao lado você vai ver um pôr do sol. Percebam, crianças, até a coloração do dia, no nascer nós estamos vendo mais claro e no pôr do sol nós já estamos vendo já escurecendo. Estão percebendo isso também? Essa imagem é Ponta do Humaitá, Monte Serra, na Bahia. Uma imagem belíssima e um pôr do sol também lindo. Abaixo, vocês estão vendo a Praia do Jacaré, em Cabedelo, na Paraíba. E essa imagem, as pessoas estão seguindo os protocolos. Escutei algumas pessoas dizerem que conhece alguém da foto. Isso mesmo, é a professora Cristiane. Então, vocês estão vendo a posição e como podemos fazer os belos registros do Sol e de sua posição. E essas imagens, olha, o horário foi às 16h30 do pôr do sol da Bahia, né, do Ponta do Humaitá, e às 17h20 lá na Paraíba, na Praia do Jacaré. De onde vem a sombra? Vocês já se perguntaram? De onde vem a sombra? Vamos entender juntos? Quando temos a luz do sol ou outra fonte de iluminação que a gente falou, uma lâmpada, uma lanterna, uma vela, os objetos expostos a eles formam sombras. Então, é dessa forma que ocorre a sombra. Ela é exposta à luz e ela vai projetar, né, através da exposição, que os objetos, ou até mesmo as pessoas, como você está vendo na imagem. A sombra são áreas escuras, onde a luz não consegue chegar. Vimos isso na charada, né? O sol, a luz, né, não consegue chegar na sombra. Observe a imagem e vamos descrever a posição do sol quando a sombra é mais curta. Observe, nós temos 3 imagens. Nós temos a imagem que são desenhos, certo? E esses horários são aproximadamente. E nós temos a primeira imagem de uma árvore, não é? Que ela está próxima do sol.
e ela está projetando uma sombra no horário das 8 horas, né? O tronco da árvore está longo, a copa da árvore é bem frondosa, a folhagem. Então, vocês estão vendo a sombra que ela está projetando por volta das 8 horas? Observe a mesma árvore no horário de aproximadamente 10 horas. A projeção da sombra mudou um pouco a posição, vocês estão percebendo isso? Diminuiu o tronco e diminuiu também a copa, a folhagem da planta. Vocês estão percebendo na sombra? Observe agora a imagem da mesma árvore no horário das 12 horas, no meio-dia. Estão percebendo como ficou a sombra? Já podem me responder qual é a sombra mais curta? Vamos ver se vocês acertaram? Muito bem, crianças. A sombra mais curta ocorre ao meio-dia. Vamos agora descrever o que nós estamos percebendo nessa sombra? A sombra é mais curta quando ao meio-dia o sol está diretamente acima de um objeto. Isso pode ser de uma árvore, isso pode ser de uma pessoa, de qualquer objeto. Então, vocês vão perceber pela sombra aproximadamente o horário. Observe novamente a mesma imagem. O que percebemos? Vamos tirar tirar algumas conclusões. À medida que a posição do sol, no céu muda, a sombra da árvore muda também. É comprida, né? No começo da manhã, né? A sua sombra, ela é mais comprida. E ela vai diminuindo à medida que se aproxima de qual horário? Do meio-dia. Quanta coisa interessante nós aprendemos na aula de hoje, não é verdade? Aprendemos muitas coisas interessantes. Vimos até essa forma, né? O horário de meio-dia é o horário que a gente percebe bastante, né? Quando os objetos ou as pessoas expostos ao sol vai projetar uma sombra mais curta. Vamos ver o que aprendemos ao longo dessa aula? Observamos as posições do sol em diversos horários do dia. O sol é uma estrela. Não podemos olhar o sol diretamente. Movimento aparente do sol. Parece que ele está se movimentando. Registramos a posição do sol com fotos, desenhos, as projeções das sombras ao longo do dia. E eu trouxe para a aula de hoje um desafio que vocês vão gostar. Escolha um local ensolarado lá na sua casa, né? Pode ser na varanda, pode ser no jardim, pode ser no sítio, se você estiver no sítio, aonde você estiver, tá? Você vai escolher um local bem ensolarado, no quintal da casa, e você vai posicionar objetos sobre uma folha. Logo após, você vai contornar as sombras projetadas pelo objeto no papel e você vai fazer um lindo desenho. Com a ajuda de um adulto, marque o horário dos desenhos. Vocês estão vendo na imagem, desenho das sombras. E aí, ó, você posiciona o papel, posiciona os objetos, não é? Num dia bem ensolarado, com bastante sol, para vocês fazer o contorno dessas sombras. E já vai marcando o horário para você fazer a verificação que a gente fez, as observações. Vocês gostaram do desafio? Eu também gostei. Vou me despedindo de vocês e com muita saudade. Até a próxima aula de ciências. Tchau, tchau.